Bom dia para quem está fazendo os exercícios à noite, boa noite. Então, a nossa aula hoje é de língua portuguesa e o nosso tema é gêneros textuais. Tranquilo? Na segunda-feira eu passei um exercício e eu não expliquei, então muitos tiveram dificuldade. Então, eu vou relembrar esse exercício para que nós possamos, de fato, fazê-lo bem, tá bom? Então, quem está com a folha, né, pode pegar ela. Vou esperar aqui. Quem não está, tente relembrar aí. Nós lemos um poema, né, escrito por Manuel Bandeira. Eu vou ler ele aqui agora, tá bom? Ele fala assim: Minha terra, saí menino de minha terra, passei 30 anos longe dela. De vez em quando me diziam, sua terra está completamente mudada. Tem avenidas, arranha-céus. É hoje uma bonita cidade. Meu coração ficava pequenino. Revi, afinal, meu Recife. Está de fato completamente mudado. Tem avenidas, arranha-céus. É hoje uma bonita cidade. Diabo, levem quem pôs bonita a minha terra. Então, foi um poema escrito em 86, né, por Manuel Bandeira. Muito bonito, muito significativo. Então, vamos interpretar esse poema. Eu vou mandar ele novamente no grupo para que nós possamos realmente, de fato, interpretá-lo. Primeiro, falando de poema, o título Minha Terra, o autor Manuel Bandeira. Isso tranquilo, né? Observa que esse poema é dividido em 4 estrofes. 4. A primeira estrofe, olha aí, vai de saí menino de minha terra até é hoje uma bonita cidade. Encontraram aí? Legal. Depois vem uma estrofe separada com apenas um verso, que é meu coração ficava pequenino. Isso é uma estrofe, ela está separada. Depois vem a terceira estrofe. Revi, afinal, meu Recife está de fato completamente mudado. Tem avenidas e arranha-céus, é hoje uma bonita cidade. A terceira estrofe e ela tem 4 versos. E aí termina com a quarta estrofe que só tem um verso. Diabo, levem quem pôs bonita a minha terra. Relembrando uma das primeiras aulas que tivemos sobre poemas. Versos são as linhas, e estrofes é o conjunto de linhas. Então aqui eu tenho 4 estrofes e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 versos. Beleza? É isso mesmo, 11 versos. Na primeira estrofe eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos. Na segunda estrofe, um verso. Na terceira estrofe, 4 versos. E na quarta estrofe, um verso, né? Então, perdão, são 12 versos ao todo, né? 6, 1, 4, 1. 12 versos. Ótimo. Relembramos, então, o que é verso e o que é estrofe. Tá. E o que está dizendo esse poema? O que ele quer dizer? O que o Manuel Bandeira quer dizer? Primeiro, ele foi embora da sua cidade menino, mudou-se. Com certeza, um retirante indo para buscar uma vida melhor, né, em São Paulo. E aí ele diz: eu saí menino de minha terra. Passei 30 anos longe dela. De vez em quando me diziam, sua terra está completamente mudada. Porque ele não... Tinha 30 anos que eu não ia lá, então realmente muita coisa mudou. E ele ouvia isso. E aí ele fala, lá quem está dizendo para ele que a cidade mudou, está dizendo, ó, lá agora tem avenida, tem arranha-céus, né? Prédios monstruosos. É uma bonita cidade. E aí o coração dele ficava pequenino, apertado, com saudade da terra dele. E aí ele fala,
revi afinal meu Recife. Que cidade era dele? Recife. E aí se ele reveu, ele voltou lá, né? E está de fato completamente mudado, ou seja, está igual as pessoas falavam para ele. Tem avenidas, arranha-céus, é uma bonita cidade hoje. E aí ele fica frustrado, né? Desculpa falar, ele fica puto. Ele fala bem assim, ó, diabo, leve quem pôs bonita a minha terra. Talvez porque ele saiu de lá e não pôde viver essa beleza que a cidade se tornou, né? E por isso essa expressão, porque não está morando lá. Ou então porque ele sente saudade da cidade antiga. Entenderam? Então são as duas versões que nós podemos estar dando para o poema. A questão 1, ela vai falar assim: o poema se estrutura em 4 estrofes, o que acabamos de falar. Identifica a ideia expressa pelo eu poético em cada uma delas, numerando conforme a orientação. Aí tem 1, 2, 3, 4 na primeira coluna, e na segunda coluna tem o espaço para você colocar se o que aconteceu está no primeiro, na segunda, ou terceira ou quarta estrofe. Aí você me pergunta, tá, professor, mas o que é eu poético? O que é eu lírico? Presta atenção. Em um poema, o poeta, quem escreveu o poema, é o poeta, correto? Mas nem sempre o sentimento que está no poema é de fato o sentimento do poeta. Então, esse sentimento que está dentro do poema, quem está contando os seus sentimentos, narrando, é chamado de eu lírico ou eu poético. Para ficar bem legal para vocês. Escuta aqui para vocês entenderem. Oh, bebê, sinto falta de te vir aqui. Foi sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua. Igual você não achou nem na terra nem na lua. Jerry Smith chegou pra ajudar o Berto e Ronaldo. Atende o coração desse pobre coitado. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Nessa força que eu tô não dá, é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou seu amor, salva meu coração, por favor. Cara, os caras vão morrer de bebê, não vão? Tão louco. Tá, o que eu quero dizer com isso? O Humberto e Ronaldo e Jerry Smith, né? Vocês devem conhecer essa canção, essa letra. O cara, né, tá dizendo que vai morrer, né? Ele fala bem assim, ó, não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Nessa fossa que eu tô não dá, e é só você pra me salvar. O cara tá sofrendo, né? Então só a mulher pra salvar ele. Ele tá numa fossa, numa privada, na merda. Aí eu pergunto pra vocês, quem tá cantando isso daí é Humberto e Ronaldo e o rapazinho lá. Eles estão nessa fossa? De verdade? Ele tá sofrendo por essa mulher? Hã? Não, meus queridos. Eles só estão cantando pra fazer sucesso com uns tontos por aí que estão loucos, né? Esses não estão sofrendo de verdade. Mas eles não. Eles não, eles estão interpretando. Quem está sofrendo é alguém. Esse alguém no texto é o eu lírico. Entendeu? Quem está realmente na fossa é chamado de eu lírico. O poeta é quem narra, é quem interpreta, é quem escreveu a letra. Quem escreveu a letra aqui, ele só criou uma história. Ele não está sofrendo, só que ele cria um personagem. Esse personagem que está sofrendo é o eu lírico. Então, todas as vezes que você escutar a palavra eu lírico ou eu poético, é o personagem do poema, é o personagem da canção, é o personagem da história. Ele que sente as dores, ele que faz as ações, beleza? Então, isso é o eu lírico. O eu lírico é, ou eu poético, é o personagem da história. Beleza?
que nem o personagem aqui da canção, né? Que tá maluco. Voltando para o exercício, né? Então, a questão 1 fica da seguinte forma. A primeira fala assim, ó. Desabafo diante da comprovação. Em que estrofe ele desabafa diante do que está acontecendo? Na última estrofe, na quarta estrofe, ele fala: Diabo, levem quem pôs bonita a minha terra. É um desabafo diante do que realmente aconteceu, que era verdade. Embaixo fala assim: distanciamento da terra natal. Em que estrofe aconteceu isso? Na primeira estrofe, né? Ele sai, menino da minha terra. Beleza? Depois fala assim: angústia em função do que lhe diziam. Essa é a estrofe 2. Observa, meu coração ficava pequenino. Então ele estava sofrendo, né? Então angústia em função do que lhe diziam. E por último, constatação da transformação do Recife. Estrofe 3. Lá fala: revi afinal meu Recife. E lá ele vai constatar, ele vai ver que realmente o Recife está mudado. Então, assim fica as respostas da questão 1, né? A sequência ficou então 4, 1, 2, 3. Essa é a resposta da questão 1. A questão 2 fala assim: o autor utilizou diversos termos para se referir à sua terra natal. Tema do poema: o que assegura a progressão das ideias de forma coerente e coesa. Identifique. Identificar quem? Identificar as palavras que se referem à terra natal, que é o título do poema. Dentro do poema, que outras palavras se referem à terra natal? Vamos lá? Olha só. Saí, menino da minha terra. Que terra? A terra natal. Então, primeira palavra, terra. É a primeira palavra que nós podemos, né, estar falando que se refere ao título. Passei 30 anos longe dela. Dela quem? Da terra natal. Então, segunda palavra que se refere à terra natal. A primeira, terra. A segunda, a primeira, minha terra. A segunda, dela. De vez em quando me diziam: sua terra está completamente mudada. Quem está completamente mudada? Sua terra. Então, mais outra palavra que se refere à terra natal dele. Sua terra e mudada. Então, minha terra, dela, sua terra, mudada. Tem avenidas, arranha-céus, é hoje uma bonita cidade. Quem é uma bonita cidade hoje? A terra natal dele, do eu lírico. Então, mais uma palavra da questão 2. Bonita cidade. Estão entendendo? Tá rápido? Tá difícil? Aí continua o poema. Meu coração ficava pequenino. Revi, afinal, meu Recife. Quem que ele reviu? Recife. Recife está se referindo à cidade natal dele. Então, mais uma palavrinha, Recife. Se refere ao título do poema. Continua, está de fato completamente mudado. Mudado também é uma palavra que se refere à cidade natal, à terra natal, a minha terra. Tem avenidas, arranha-céus. É hoje uma bonita cidade. Repete, né? Nós já colocamos isso. Diabo, levem quem pôs bonita a minha terra. Minha terra também se refere, né, ao poema, ao título. Entenderam? E assim a gente encerra a questão 1 e a questão 2. Tranquilo? E aí vem um texto chamado Definição de Saudade. Acompanhe a leitura aí comigo. Definição de saudade. Dr. Rogério Brandão, médico oncologista. Como médico cancerologista, já calejado com longos 29 anos de atuação profissional, posso afirmar que cresci e modifiquei-me com os dramas vivenciados pelos meus pacientes. Não conhecemos nossa verdadeira dimensão, até que, pegos pela adversidade, descobrimos que somos capazes de ir muito mais além. Recordo-me com emoção do Hospital do Câncer de Pernambuco, onde dei meus primeiros passos como profissional.
comecei a frequentar a enfermaria infantil e apaixonei-me pela oncopediatria. Até então ele está, né, contando, narrando uma história pessoal dele. Né? O autor do texto, ele mesmo narra uma história pessoal. Observa que esse texto, ele muda para o primeiro texto que nós vimos, que era um poema. São textos, estamos lendo 2 textos, porém textos diferentes. Isso que nós vamos aprender, os diferentes textos. Como que você vai ler um texto e saber que texto é? Beleza? E eu vou ensinar isso para vocês. E aí, pegou um jornal, pegou uma revista, pegou um livro, seu filho pequeno veio, pai, me ajuda aqui, você vai saber ajudar. Por quê? Porque você vai saber diferenciar tipos de textos. Beleza? Existem apenas 5 e eu vou explicar para vocês como identificar isso. Então vamos terminar a leitura desse daqui. Vivenciei os dramas dos meus pacientes, crianças, vítimas inocentes do câncer. Com o nascimento da minha primeira filha, comecei a me acovardar ao ver o sofrimento das crianças. Até o dia em que um anjo passou por mim. Meu anjo veio na forma de uma criança, já com 11 anos, calejada por 2 longos anos de tratamento diversos, manipulações, injeções e todos os desconfortos trazidos pelos programas de químicos e radioterapias. A química e a radioterapia são formas de tratar o câncer. Então, tem um médico aqui que trabalha com câncer, né? E aí ele vê o sofrimento das crianças lá no hospital que ele trabalha, porém ele começou a ficar com medo porque ele tinha uma filha. E nós também, quando vemos as dificuldades que tem no mundo, tantas pessoas passando por dificuldades, temos esse hábito humano e bonito de nos colocarmos no lugar. Será? E se for com alguém que a gente ama, será? Como seria? Só que esse medo que ele começou a sentir, começou a mudar quando ele conheceu uma criança que tinha câncer com 11 anos. E aí é o que ele começa a contar aqui para nós. Vamos continuar. Mas nunca vi o pequeno anjo fraquejar. Via chorar muitas vezes. Também vi medo em seus olhinhos, porém isso é humano. Um dia cheguei ao hospital cedinho e encontrei meu anjo sozinho no quarto. Perguntei pela mãe. A resposta que recebi, ainda hoje, não consigo contar sem vivenciar profunda emoção. Tio, disse-me ela, às vezes minha mãe sai do quarto para chorar escondido nos corredores. Quando eu morrer, acho que ela vai ficar com muita saudade. Mas eu não tenho medo de morrer, tio. Eu não nasci para esta vida. Indaguei. E o que morte representa para você, minha querida? Olha, tio, quando a gente é pequena, às vezes, vamos dormir na cama do nosso pai e no outro dia acordamos em nossa própria cama, não é? Ah, vocês devem saber disso muito bem, né? Lembrei das minhas filhas na época, crianças de 6 e 2 anos, como elas, eu procedi exatamente assim. E vocês também devem ter feito muito isso ou ainda fazem. A criança dorme num lugar e acorda na cama, né? É isso mesmo. Um dia eu vou dormir e o meu pai vai vir me buscar. Vou acordar na casa dele, na minha vida verdadeira. Fiquei entupigaitado. Não sabia o que dizer. Chocado com a maturidade com que o sofrimento acelerou a visão e a espiritualidade daquela criança. E minha mãe vai ficar com saudades, emendou ela. Emocionado, contendo uma lágrima e um soluço, perguntei: e o que saudade significa para você, minha querida? E aí, saudade é o amor que fica. Hoje, aos 53 anos de idade, desafio qualquer um
a dar uma definição melhor, mais direta e simples para a palavra saudade. É o amor que fica. Meu anjinho já se foi há longos anos, mas deixou-me uma grande lição que ajudou a melhorar a minha vida, a tentar ser mais humano e carinhoso com os meus doentes, a repensar meus valores. Quando a noite chega, se o céu está limpo e vejo uma estrela, chamo pelo meu anjo, que brilha e resplandece no céu. Imagino ser ela uma fulgurante estrela em sua nova e eterna casa. Obrigado, anjinho, pela bonita vida que teve, pelas lições que me ensinastes e pela ajuda que me destes. Que bom que existe saudade. O amor que ficou é eterno. Lindo texto, né? Linda história, realmente saindo um pouco da aula, né? E refletindo sobre o texto, que nós possamos ter essa visão. Muitas vezes nós não sabemos enfrentar a morte, né? A dificuldade, não pensamos nisso, temos medo de falar sobre isso, mas um dia ela vai chegar, né? E o pensamento da menina é muito bonito, né? De que realmente ela simplesmente vai dormir e vai acordar na verdadeira casa dela, que ela acredita ser o céu. Muito bonito. Tá. Esse texto, o primeiro texto é um poema, é uma história, né, criada. Aqui também é uma história, só que é uma história real, onde ele coloca fatos que não são reais. É como se fosse assim, você vai contar uma história que aconteceu com você, mas para ela ficar bonitinha, você coloca, né, enfeita ela com situações para ela ficar mais gostosa de ser ouvida. O primeiro texto é um poema. Isso aqui é chamado de memória literária. Entendeu? Quando você escreve uma história sua. Memória literária. 2 textos diferentes. A questão 1 fala assim. O autor narra um acontecimento que marcou a sua vida de maneira profunda. Que acontecimento é esse? Quando ele conheceu a criança com câncer, não foi? Ótimo. Por que foi marcante para ele? Porque ele tinha medo da morte e tinha medo que o câncer pegasse um de seus filhos. Essa é a resposta da questão 1. Beleza? Questão 2. Explique a seguinte passagem do texto. Não conhecemos nossa verdadeira dimensão, até que, pegos pela diversidade, descobrimos que somos capazes de ir muito mais além. O que isso quer dizer? Vocês podem colocar com as palavras de vocês. Porém, quer dizer o seguinte: nós não nos conhecemos verdadeiramente, tanto para o bem, tanto para o mal. Nós nos surpreendemos. Quantas vezes você não queria fazer algo e acabou fazendo? Quantas vezes você não queria dizer algo e acabou dizendo? Entenderam? Então nós nos surpreendemos negativamente, assim como também nos surpreendemos positivamente. Então nunca diga que você não vai dar conta. Não vou dar conta, eu não consigo. Não vou dar conta de terminar esse curso. Eu não tenho 30 anos que eu não vou na escola, nunca escrevi. Não dou conta disso, não. Cara, tu dá conta. Ele fala bem assim, ó, não conhecemos nossa verdadeira dimensão. Até que, pegos pela diversidade, descobrimos que somos capazes de ir muito mais além. Ou seja, quando estamos acomodados, realmente a gente não dá conta. Mas quando vem a dificuldade, você se supera. Isso que é a resposta à questão 2. Diante da dificuldade, nós nos superamos. Deixa um pai de família desempregado, ele não sabe fazer nada, para ver se ele não aprende a fazer. Ele aprende, porque ele ama aquelas pessoas e ele não vai deixar faltar nada lá. Vocês sabem disso, porque vocês já se viraram nos 30, já ou não já? Então, na dificuldade, a gente supera os medos ou não supera? Foi isso que aconteceu com o médico. No momento mais difícil lá, ele tinha medo e ele venceu o próprio medo. Questão 3. Tá tranquilo? Estão entendendo? Beleza. Com qual objetivo o autor escreveu esse texto, tendo em vista o público ao qual ele quer atingir? Ele escreveu esse texto, né, para qualquer um que queira refletir sobre a vida. Ótimo. 4. Leia o seguinte trecho retirado do texto. Vi a chorar muitas vezes,
Também vi medo em seus olhinhos. Porém, isso é humano. As palavras sublinhadas referem-se a quem? Vi a. Vi quem? A menina, o anjo. Então, o a refere-se ao anjo. Em seus olhinhos. Olhinhos de quem? Da garota, do anjo. Então, a e seus, que está sublinhado aí, refere-se à garota de 11 anos, ao anjo. Pode colocar só isso. Beleza? E por último, eu fiquei entupigaitado, não sabia o que dizer. A palavra destacada, ela só não significa qual aqui nessas alternativas. A, chocado. B, preocupado. C, embaraçado. Ou D, desconcertado. A resposta correta é preocupado. A única coisa que ele não ficou foi o preocupado. Ele ficou chocado com a criança daquele tamanho falando essas coisas para ele. Ele ficou, nossa. Ele ficou embaraçado, não sabia o que dizer. E ele ficou desconcertado com a criança tão inteligente, tão bem articulada. Mas ele não ficou preocupado. Beleza? Essa é a correção da atividade. E aí, sobre essa mesma atividade, sobre o poema e sobre o texto, eu vou colocar agora uma atividade online para vocês responderem e mandar. Então, nada na guarita hoje. Beleza? E aí, na próxima aula, a gente continua falando sobre esses gêneros textuais. O que eu prometi, eu vou cumprir, que é vocês lerem qualquer texto e diferenciar. Beleza? Na próxima aula, eu vou explicar quais são os 5 tipos de textos e como que eles funcionam. Na próxima aula de português. Fiquem com Deus. Um abraço. Dúvidas, me chamem aí no privado. Ah, fazer que nem aqueles youtubers lá. Dá o like, se inscreve no canal. Um abraço.